Olá, que a graça de Cristo inunde a sua vida e o seu lar também. O final de ano é um tempo de reflexão sobre o que se tem feito num determinado período, ou geralmente num ano. E é tempo também de preparação, de planos e de expectativa para um ano que se inicia. Não basta só avaliar as questões do conhecimento, como cursos e diplomas, ou da materialidade da vida, como ganhos e investimentos. Conforme Jesus, todas as coisas seriam acrescentadas àqueles que buscassem o reino de Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Quase que terminando esta série de mensagens sobre o sentido da vida, nós estamos hoje trabalhando sobre o sentido da semeadura, né? O que é que eu semeei na minha vida até agora ou durante este ano que está se findando? Em Eclesiastes, no capítulo 11, de 1 a 8, o pregador aqui diz então: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que fez todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Esse texto de Eclesiastes 11, de 1 a 8, ele vai perguntar aquilo que as pessoas têm feito das suas vidas, vai tratar, como nós dissemos, sobre o sentido da semeadura, o que é que eu semeei até agora. E vai traçar, então, alguns princípios muito interessantes que estão sendo baseados naquilo que cremos acerca do Novo Testamento. Nós examinamos a Bíblia inteira para tirar estas conclusões que aqui estão. Quais são esses sentidos da semeadura que ele está colocando aqui? Em primeiro lugar, a semeadura tem um sentido de amor ao próximo, ou até a palavra usada antigamente de caridade, versos de 1 a 3. Quando ele está dizendo lança o teu pão sobre as águas, é uma expressão muito parecida com a de Isaías 32:19, quando Isaías diz: bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Possivelmente se está pensando ou no comércio marítimo, que era feito ali no mar Mediterrâneo ou em outros mares, era mais conhecido aquele mar Mediterrâneo, ou então a semeadura antiga feita ali no rio Nilo, quando ele então estava em plena cheia, então eles lançavam a semente para que quando o rio voltasse ao seu leito normal, essas sementes então cairiam nesse chamado delta ali do Nilo, né? E aí então as sementes então poderiam crescer. O papiro do Nilo também era semeado nessa localidade. Quando nós observamos a frase que ele vai usar depois, lança
o teu pão sobre as águas, ele diz que as sementes que haveriam de brotar, depois de alguns dias você as achará. Isso envolve uma ideia, a ideia de semear aqui, texto muito usado pelos missionários antigos, de lançarem o pão, ou lançarem Jesus, o pão da vida, a palavra de Deus sobre as águas, além mar, para que ele pudesse então ser conhecido e as pessoas crerem então no seu nome e então acharem o Senhor Jesus Cristo, né? A interpretação que nós observamos aqui, entretanto, o texto favorece mais, como é um texto de sabedoria e é feito para jovens, o pregador ou o dirigente da Assembleia está muito interessado que os jovens amem as pessoas que estão à sua volta e os faz refletir sobre qual o sentido, então, o que eu estou fazendo para amar o próximo? Isso envolve uma ideia de sacrifício. E no Salmo 126, versos 5 e 6, o salmista diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, né, com alegria, trazendo ali os seus feixes. Seja no trabalho missionário, como alguns queiram, sejam em atos de misericórdia, o mais importante que o texto ressalta é o amor ao próximo, que se revela no cuidado que nós temos nas pessoas, no cuidado em se interessar no seu estado, na sua condição. E geralmente nós pensamos nas pessoas pobres, não é? Por isso que a ideia que alguns tinham sobre caridade nesse texto. Mas todos os que não têm o Senhor Jesus, será que não são mais miseráveis até do que pessoas pobres que têm o Senhor Jesus Cristo? Na verdade, esses necessitam muito mais da graça de Deus. Veja que ele está falando dessa semeadura, desse amor ao próximo, que está se revelando em atos de amor, sem esperar nada em troca. E Jesus resumiu os mandamentos em dois: amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. O apóstolo João, na sua epístola, capítulo 4, verso 8, ele diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então veja, a semeadura, ela tem um primeiro sentido que é amor ao próximo. O segundo sentido é um sentido de não admitir a ociosidade. Nós lemos os versos de 1 a 3, quando ele está falando acerca do amor ao próximo, e agora ele vai falar sobre a questão da ociosidade, da preguiça. A semeadura, ela não tem esse sentido de nós sermos preguiçosos, ociosos, pessoas que não são diligentes, que não trabalham. Ficar na expectativa ou no pensamento somente não produz o resultado esperado. Eu gostaria, eu tenho a intenção, seria melhor fazermos isso, não resolve nada. O que precisa é arregaçar então as mangas aqui e nós irmos para o trabalho. Não sermos pragmáticos, não é? Mas nós entendermos que é preciso ação. Oração inclui a palavra orar e ação, orar e agir. Não adianta você ficar pedindo a Deus se você não faz um bom currículo, se você, por exemplo, está desempregado, está procurando uma recolocação. Não adianta você, por exemplo, ficar orando só. Você precisa conversar com as pessoas, você precisa enviar currículos. Tudo isso é chato, né? A gente entende, né? Ter que sair de um lugar, procurar, ouvir muitos nãos, né? Mas isso faz parte de todo o processo. Se você não está disposto a trabalhar, você vai só simplesmente encostar em alguma coisa. Isso não vai trazer resultados. Quando nós lemos aqui na palavra de Deus, ele fala no verso 4 que quem somente observa o vento, ele nunca vai semear. E quem olha para as nuvens
nunca fará colheita. Quer dizer, se a pessoa ficar só prospectando, pensando, eu pensei, eu gostaria, quer dizer, tudo isso é desejo, né? Mas não envolve realização, não envolve prática. Se você deseja, vai lá e faça acontecer aquilo que você está então prospectando. Aqui no verso, aqui uma palavra da Bíblia de Genebra, ela diz: não devemos usar a incerteza como desculpa para a preguiça. Quer dizer, os tempos são incertos, há dificuldades, as pessoas não vão me ouvir, não vão me aceitar. Então esse medo tira de lado em nome de Jesus e você vai conseguir fazer aquilo, a semeadura. Semear é para os fracos de Deus. E, ouça bem, semear é para os fracos de Deus. Num livro chamado Plantar Igreja é para os Fracos, Mike McKillen, ele mostra com fidelidade a palavra de Deus e uma boa dose ali de humor, como Deus usa pessoas que são frágeis, que são imperfeitas, e que estão plantando igrejas comuns, e essas igrejas que estão fazendo coisas extraordinárias. E nesse livro ele vai oferecer assim alguns conselhos preciosos, muitos daqueles advindos de lições aprendidas em seus próprios fracassos. Ele mesmo diz, o McKinney fala que foram os seus fracassos que o ajudaram a conseguir o sucesso que ele então alcançou no processo de revitalização da igreja. E aqui nós somos lembrados por Deus que ele usa homens simples e fracos para plantar igrejas, entendendo assim que o seu reino e o trabalho desse reino é mesmo para os fracos de Deus, aqueles que se julgam insuficientes, incapazes, mas estão fazendo a obra de Deus. Estão fazendo. Talvez você se julgue tão conhecedor de teologia, você conhece o cristianismo, talvez seja filho de um crente já tem alguns anos, mas na verdade você não tem colocado esse cristianismo na vida prática. A semeadura realmente é para os fracos. Se você quer colher, é preciso semear. Veja que o que ele coloca aqui no verso 5 é interessante. Ele não se entende que os ossos da criança que são formados no ventre materno e o caminho do vento como obra do acaso. Quer dizer, ali foram duas pessoas, engravidaram, a mulher engravidou, e então o vento veio do norte, foi para o sul. Então, mas de onde vem esse vento que veio do norte e foi para o sul? De onde veio ele antes dele vir para o norte? Então ele vai dar uma explicação. Ele diz: assim como nós não sabemos como os ossos são formados no ventre materno, naquela época não se sabia. Hoje já se tem ultrassom, tem equipamentos para se conhecer como está o estado da criança e também saber a direção dos ventos. Temos aí vários satélites visando exatamente essa parte dos ventos, das tempestades, das questões aí climáticas então. Então veja que ele vai dizer que tudo isso nos leva a chegar em Deus. Ele não entende que as coisas acontecem sem as obras de Deus, e ele diz que faz todas as coisas. Ele fala isso como no capítulo 8, verso 17 de Eclesiastes, e ele diz: completei toda a obra de Deus, que vi o ser humano não compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Então veja que a questão da ociosidade, de ficar contemplando, não leva a bons resultados na semeadura, mas a prática, a oração, a prática, a piedade, o sentido de insuficiência, de fraqueza,
da nossa limitação, nos leva a entender que, embora frágeis, mas Deus vai abençoar a obra, porque a obra não é nossa, a obra é dele. A família não é nossa, a família é dele. Às vezes nós pensamos que é a nossa família, né? Mas a família, os filhos são, por exemplo, herança do Senhor. A mulher é uma dádiva do Senhor, o marido é uma dádiva de Deus. Então, nós temos que pensar exatamente sobre isso. A confusão, a ignorância não são desculpas para ficar de braços cruzados. A palavra diz que a semente deve ser semeada e que não se deve ficar ali com os braços assim cruzados, pois não se sabe qual semente vai prosperar, não é? O texto de Efésios 4, 15, 16, Paulo diz: portanto, tenham cuidado, né, com a maneira com que vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, né? Quer dizer, remindo os dias, porque eles são maus, remindo bem o tempo, né? Então, essa é a ideia que ele está colocando, porque os dias são maus. As exortações de Provérbios são também interessantes acerca da preguiça, né? Provérbios 6,6 diz: vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Quer dizer, aprenda com quem trabalha, aprenda com quem faz bem feito, com quem está fazendo aquilo que você tem que fazer e que muitas vezes talvez você tenha tido dificuldade. Provérbios 30, 25 diz: as formigas, povo sem força, mas que no verão prepara a sua comida. Quer dizer, eles são tão frágeis, uma formiga, não é? Mas ela é capaz de carregar 50 vezes o seu próprio peso, né? Ela carrega uma folha 50 vezes maior que o seu próprio peso. Em Provérbios 10:4, o sábio aqui diz: quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Quer dizer, até a produtividade é vista então desta forma. Então veja que a semeadura, ela tem o sentido de amor ao próximo e tem um sentido também de combater a ociosidade, mas ela tem um terceiro sentido aqui, de admitir a realidade da vida. No verso 7, ele fala que doce é a luz, é agradável ver aos olhos ver o sol. Mesmo que alguém esteja vivendo muitos anos, deve alegrar-se em todos estes anos, não é? Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas e que serão muitos, porque tudo que virá é vaidade, ele vai dizer aqui. Ele está dizendo: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. O pregador faz uma alusão aqui, possivelmente aos jovens que, por conta da sua busca por aquilo que dá prazer, por um hedonismo, né? A filosofia do prazer, aquilo que se tem prazer, é algo muito atual nos nossos dias, mostra que o objetivo de muitas vidas está no que se produz prazer e não no que edifica e traz paz à alma e à glória de Deus. Então, por isso que nós vemos num século de muita tentativa de suicídio, de muita ansiedade, de muita medicação para as pessoas, porque elas estão tão nervosas, tão ansiosas, mas não sabem o sentido das suas vidas. Então, é doce a luz, é agradável ver o sol, mas ele diz que as pessoas devem se alegrar em todos os seus anos, contudo haverá dias então de trevas, e serão muitos, diz ele, diz aqui o pregador. A gratidão então deve ser um princípio que deva ser praticado, né? Ele diz aqui que deve se alegrar-se em todos eles. Então é um sentido aqui de gratidão, de louvor, de prazer, né? A gratidão é um princípio aqui a ser praticado todos os dias. Paulo diz, então, um texto muito conhecido, né, de 1 Tessalonicenses 5,18, ele diz: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em Filipenses 4,6 ele diz: não fiquem preocupados com coisa alguma,
Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Quer dizer, em vez de nós nos matarmos com um problema, nós entregamos a Deus aquelas dificuldades. Então veja que há dias de trevas, há dias de enfermidade, há dias de dificuldades financeiras, há dias de perda de entes queridos, há dias de relacionamentos quebrados entre as pessoas, há dia de afastamento das pessoas, olha que terrível, de coisas espirituais. A pessoa se afasta da palavra, se afasta da oração, se afasta da comunhão com os irmãos e com o Senhor. E são realidades que necessitarão da força e da graça do próprio Senhor. Para nós discutirmos hoje, no bom sentido aqui, o que realmente nós podemos aplicar em nossas vidas. Bom, nós já estamos aí finalizando o ano, né? Como é que nós aplicamos esse sentido da semeadura, esse texto de Eclesiastes 11, de 1 a 8, né? Primeira pergunta, quais as maiores dificuldades, né, que um cristão encontraria para um viver sábio, de um modo sábio, né? Como é que um cristão, viveria nesses dias pós-modernos de maneira sábia? Então, primeira pergunta para você responder, como é que você viveria nesses dias que tendem mais ao prazer do que a bons princípios? Como é que você, então, encontraria um viver de maneira sábia, aproveitando os dias, porque os dias são maus? Você conhece pessoas sábias? A segunda pergunta. Olhe na vida daquelas pessoas, quais são as qualidades de sabedoria que esta pessoa tem. Ela é calma, por exemplo, ela tem paz, ela é paciente, ela é uma pessoa ousada, é uma pessoa de bom testemunho, é uma pessoa que sabe falar no momento oportuno, que se cala também no momento oportuno. Então é uma pessoa que sabe aproveitar bem o seu tempo e o modo que Deus está colocando. Então, você conhece essas pessoas, então faça uma lista das qualidades dessa pessoa. Terceira pergunta, pensando no ano que termina, o que é que você colheu nesse ano tão difícil que se passou, né? Como é que nós, então, estamos aí colhendo nesse ano? O que é que você semeou? O que é que você colheu nesse ano? E a quarta pergunta, se um dos sentidos da vida é amar o próximo, né, dessa semeadura amar o próximo, como é que eu tenho praticado o amor ao próximo? Eu acredito, para mim, que amar o próximo é uma das tarefas mais difíceis que o Senhor Jesus nos deu. E muitas vezes amar aquelas pessoas, amar até os inimigos, né? Como é que eu vou amar o inimigo como a mim mesmo, né? Amar aquelas pessoas que aborrecem o Evangelho, que odeiam a Jesus. Então veja que não é uma tarefa muito fácil. Amar quem nos ama, amar a nossa família, amar os irmãos da igreja, muitas vezes parece ser uma tarefa um pouco mais fácil. Mas seja desafiado nesse ano que se inicia, então você estar se debruçando nesse amor ao próximo, como você de fato pode então tornar isso prático. Que o Senhor dê a você um bom ano que se inicia, que este ano seja um ano de grandes bênçãos, que nós possamos ter grandes vitórias, que essa vacina chegue logo, ou então que Deus dê então a graça, uma cura para todos nós de alguma forma, mas que seja um ano muito produtivo, muito abençoado. Que o Senhor abençoe e o guarde para a sua glória e louvor. Amém.